Neste vídeo, você será transportado ao coração do estoicismo, uma filosofia antiga que ressoa com sabedoria atemporal. Reunimos 20 poderosas frases de Epicteto, que ecoam lições sobre virtude, resiliência e a arte de viver bem. Cada uma dessas reflexões oferece uma visão única sobre como enfrentar os desafios da vida com serenidade e propósito. Prepare-se para mergulhar em palavras que não apenas inspiram, mas que também têm o poder de transformar sua forma de pensar e agir no mundo. Pensamento 1. Não são os eventos que nos perturbam, mas a visão que temos deles. Essa frase expressa um princípio central do estoicismo, que ensina que não são as circunstâncias externas que determinam nosso estado emocional, mas sim a maneira como interpretamos e reagimos a essas circunstâncias. Epicteto sugere que os eventos em si são neutros, eles apenas ocorrem. O que realmente causa sofrimento ou perturbação é a interpretação que damos a esses eventos. Por exemplo, se alguém perde o emprego, o evento em si é apenas um fato. No entanto, se a pessoa vê isso como uma catástrofe, pode sentir desespero e ansiedade. Por outro lado, se ela vê a perda do emprego como uma oportunidade para recomeçar ou buscar algo novo, a reação emocional será muito diferente. Esse ensinamento nos convida a refletir sobre como nossa percepção e julgamento moldam nossa experiência de vida. Ao mudar a forma como enxergamos os eventos, podemos mudar nossa resposta emocional, tornando-nos mais resilientes e capazes de manter a tranquilidade mesmo diante de dificuldades. Isso nos dá o poder de escolher nossas reações e, assim, controlar nosso próprio bem-estar. Pensamento 2. A felicidade não consiste em adquirir e gozar, mas sim em nada desejar, pois consiste em ser livre. Essa frase reflete uma visão fundamental do estoicismo sobre a natureza da verdadeira felicidade. Epicteto argumenta que a felicidade não vem da posse de bens materiais ou da gratificação de desejos temporários. Ao invés disso, ele sugere que ela está ligada à liberdade interior que é alcançada ao não depender de coisas externas para nossa satisfação. Quando buscamos a felicidade através da aquisição de coisas ou da satisfação de desejos, nos tornamos dependentes dessas condições externas. Essa dependência pode levar a uma constante insatisfação, pois os desejos são frequentemente insaciáveis e os bens materiais são efêmeros. Além disso, ao concentrar nossa felicidade em fatores externos, nos tornamos vulneráveis às mudanças e às perdas. A liberdade, na visão estoica, é a capacidade de ser feliz independentemente das circunstâncias externas. Isso significa cultivar uma atitude de contentamento e gratidão com o que já temos, e desenvolver um estado mental que não está atrelado às variações do mundo externo. Quando aprendemos a não desejar excessivamente coisas que não podemos controlar, conseguimos uma paz interior mais duradoura e genuína. Portanto, ela é encontrada na liberdade de desejar menos e na capacidade de encontrar satisfação dentro de nós mesmos, em vez de buscar constantemente fora. Isso nos permite viver de forma mais equilibrada e serena, focando no controle que temos sobre nossas próprias atitudes e escolhas. Pensamento 3. Nenhum homem é livre se não puder dominar a si mesmo. Essa poderosa frase ressalta que a verdadeira liberdade está intimamente ligada ao domínio sobre nossas próprias emoções e desejos. Epicteto acredita que a liberdade não é simplesmente a ausência de restrições externas, mas a capacidade de controlar nossas próprias reações e comportamentos. Se alguém não consegue controlar suas emoções, impulsos e desejos, está, na verdade, sendo governado por eles. Essa falta de autocontrole pode resultar em ações impulsivas, comportamento desregrado, e uma vida marcada por conflitos internos e externos. Para o estoicismo, a liberdade genuína vem de viver de acordo com a razão e os princípios, ao invés de ser arrastado por paixões e desejos incontroláveis. Quando dominamos a nós mesmos, somos capazes de tomar decisões conscientes e alinhadas com nossos valores, em vez de ser escravizados por nossas reações emocionais e desejos momentâneos. Portanto, a frase sugere que a verdadeira liberdade não é meramente a capacidade de agir sem restrições externas, mas sim a capacidade de ser mestre de si mesmo. É um estado de autonomia interna, onde nossas ações são guiadas pela razão e pelo autocontrole, e não por impulsos desordenados. Esse tipo de liberdade é fundamental para viver uma vida equilibrada e virtuosa. Pensamento 4. Não busque que os eventos ocorram como você deseja, mas deseje que eles ocorram como ocorrem, e sua vida irá bem. Ela reflete sobre aceitar o que não podemos controlar, e encontrar paz ao alinhar nossos desejos com a realidade.
Epicteto está nos aconselhando a abandonar a expectativa de que os eventos devem se desenrolar exatamente da maneira que queremos. Ao invés disso, ele sugere que devemos aceitar a realidade como ela é, sem resistência ou frustração. Isso significa aceitar que há muitas coisas na vida que estão além do nosso controle, e que tentar forçar ou desejar que as coisas sejam diferentes apenas causa sofrimento. Ao desejar que os eventos sejam diferentes do que são, só nos fazemos sofrer. Ao conseguirmos nos ajustar às circunstâncias e lidar com elas de maneira mais serena, conseguimos aceitar e conviver melhor com as dificuldades encontradas na vida. Essa aceitação não é resignação passiva, mas sim uma forma de desenvolver uma atitude de equanimidade. Quando aceitamos a realidade, podemos focar no que podemos controlar, nossa atitude e nossas respostas. Esse princípio nos ajuda a manter a paz interior e a reduzir o estresse, pois passamos a investir nossa energia em lidar com a vida de maneira prática e produtiva, ao invés de lutar contra o que não pode ser mudado. Em última análise, isso contribui para uma vida mais tranquila e bem-sucedida, pois estamos alinhados com a natureza. Pensamento 5. É impossível para um homem aprender o que ele acha que já sabe. A frase aborda a importância da humildade intelectual e da mente aberta para o aprendizado e o crescimento pessoal. Epicteto sugere que quando uma pessoa acredita que já possui todo o conhecimento sobre um determinado assunto, ela fecha sua mente para novas informações, ideias e perspectivas. Essa atitude cria uma barreira que impede o aprendizado, pois a pessoa se torna complacente e resistente em explorar novas possibilidades. O verdadeiro aprendizado requer a disposição de reconhecer que sempre há algo mais a ser descoberto, e que nossas compreensões podem ser limitadas ou até erradas. Manter a mente aberta e admitir a própria ignorância é o primeiro passo para adquirir novos conhecimentos e habilidades. Quando acreditamos que já sabemos tudo, nos tornamos cegos para o que ainda não sabemos, e isso estagna nosso desenvolvimento. Portanto, a frase enfatiza que a arrogância intelectual impede o crescimento. Somente ao adotar uma atitude de humildade e curiosidade podemos continuar aprendendo e evoluindo. Estar aberto a novas ideias e disposto a questionar nossas próprias crenças nos permite expandir nosso entendimento e nos tornar mais sábios. Pensamento 6. Se alguém fala mal de você, não se defenda. Diga apenas: ele ainda não conhece todas as minhas falhas. Essa frase nos faz pensar e refletir sobre a humildade e a aceitação de nossas próprias imperfeições, característica central na filosofia estoica. Epicteto sugere aqui que, ao invés de nos defendermos ou nos ofendermos quando alguém nos critica, devemos reconhecer que todos nós temos falhas, e que talvez quem nos julga não conheça todas elas. Essa resposta demonstra autoconsciência e uma aceitação serena das nossas imperfeições, o que desarma a crítica e nos protege de reações emocionais desnecessárias. Ao adotar essa postura, estamos praticando a humildade e a resiliência. Ao invés de nos preocuparmos com a opinião dos outros, ou de nos esforçarmos para provar que estamos certos, aceitamos que temos defeitos, e que é natural que outros os percebam ou comentem sobre eles. Essa atitude nos liberta da necessidade de aprovação externa e nos ajuda a manter a paz interior, independentemente do que os outros digam. Além disso, ele também sugere que é mais sábio focar no nosso próprio crescimento e melhoria pessoal, do que tentar controlar ou mudar a percepção alheia. Reconhecer que temos falhas nos permite trabalhar nelas com honestidade e determinação, sem gastar energia tentando defender uma imagem de perfeição que não corresponde à realidade. Em essência, a frase é um lembrete de que a crítica dos outros não deve nos perturbar, e que a verdadeira força está em aceitar nossas limitações com humildade e graça. Pensamento 7. A frase, não explique sua filosofia, a ensene. Sugere que o verdadeiro valor de uma filosofia está na forma como vivemos, não apenas nas palavras usadas para descrevê-la. Epicteto sugere que, em vez de gastarmos tempo tentando convencer os outros da validade de nossas crenças, por meio de explicações, deveríamos demonstrar esses valores em nossas ações diárias. Quando vivemos de acordo com nossos princípios, eles se tornam evidentes por meio de nossas atitudes. A prática é mais poderosa e convincente do que a teoria. Uma pessoa que vive de forma ética e justa, por exemplo, não precisa discursar sobre virtude. Sua vida serve como um exemplo claro e inspirador. Isso também reflete a importância da integridade, que é viver de forma consistente com os valores que professamos. Ao encenar nossa filosofia, mostramos autenticidade e coerência. Muitas vezes,
Palavras podem ser mal interpretadas, mas ações são tangíveis e têm o poder de inspirar diretamente. Portanto, a frase incentiva a prática genuína dos nossos valores e a demonstração de nossas crenças por meio do exemplo, ao invés de apenas falar sobre eles. Isso não só nos torna mais autênticos, mas também reforça a ideia de que as ações falam mais alto do que as palavras. Pensamento 8. A frase, sofremos mais na imaginação do que na realidade, destaca como muitas vezes, nossas ansiedades e medos são exagerados ou criados pela nossa mente, ao invés de serem reflexos diretos das situações reais que enfrentamos. Epicteto sugere que grande parte do nosso sofrimento não vem dos eventos, mas das preocupações, antecipações e cenários negativos que criamos. Ao enfrentar um desafio, tendemos a imaginar os piores resultados possíveis, ampliando o impacto emocional, antes mesmo de a situação acontecer. Esses pensamentos podem gerar estresse, ansiedade e medo desproporcionais ao que realmente ocorre. A realidade, na maioria das vezes, é menos assustadora ou dolorosa do que as versões que criamos mentalmente. Ao perceber isso, podemos aprender a controlar nossas reações e focar no presente, ao invés de nos deixarmos levar por medos imaginários. Esse reconhecimento nos permite lidar melhor com os desafios e reduzir o sofrimento desnecessário, vivendo de forma mais tranquila e equilibrada. Em resumo, a frase nos lembra que precisamos distinguir entre o que é real e o que é fruto da imaginação. Ao fazer isso, podemos minimizar o sofrimento que muitas vezes criamos e enfrentar a vida com mais calma e clareza. Pensamento 9. Você se torna aquilo que dá atenção. Esta frase sugere que nossas escolhas sobre onde colocamos nosso foco e energia moldam quem somos e o tipo de vida que levamos. Epicteto afirma que o que priorizamos e cultivamos em nossa mente e ações define nosso caráter e a realidade que vivemos. Se direcionamos nossa atenção a pensamentos e atividades negativas, como preocupações, críticas ou comportamentos prejudiciais, tendemos a absorver essas características e nos tornamos mais propensos a agir de acordo com elas. Por outro lado, se decidimos focar em aspectos positivos, como o desenvolvimento pessoal, a prática de virtudes ou a busca por conhecimento, essas qualidades começam a se refletir em nossa vida. O que alimentamos com nossa atenção cresce e se fortalece, influenciando diretamente nossa maneira de ser e agir. Em essência, a frase nos lembra do poder que temos sobre nossa própria transformação. Ao sermos conscientes do que escolhemos dar atenção, podemos moldar intencionalmente nossa identidade e viver de acordo com os valores e objetivos que consideramos importantes. Pensamento 10. O homem que teme não é livre. A frase nos ensina que o medo é uma forma de escravidão interna que limita nossa verdadeira liberdade. Epicteto sugere que o medo nos aprisiona, pois nos faz depender de coisas fora de nosso controle e nos impede de agir de acordo com nossos princípios e valores. Quando somos dominados por ele, nossas ações são guiadas por preocupações com possíveis resultados, restringindo nossa capacidade de tomar decisões autênticas e livres. A verdadeira liberdade, segundo o estoicismo, é viver conforme a razão e a virtude, ao invés das circunstâncias externas. O medo nos torna escravos das incertezas e das consequências negativas, afastando-nos da autonomia interior e da tranquilidade mental. Se estivermos continuamente preocupados com o que pode dar errado, ou com a opinião dos outros, nossa vida será condicionada por essas ansiedades, ao invés de ser guiada por nossas escolhas e valores. Assim, ele limita nossa capacidade de agir com coragem e autenticidade. Portanto, a frase destaca que a verdadeira liberdade só é alcançada quando agimos de acordo com o que consideramos correto e significativo, ao invés de sermos dominados por ansiedades e incertezas. Pensamento 11. A frase, é melhor suportar a acusação de covardia do que cometer uma injustiça. Ela reflete a importância da integridade moral e da equidade em comparação com a reputação pessoal ou a aparência de bravura. Epicteto sugere que enfrentar a acusação de ser covarde é preferível a perpetrar uma transgressão, mesmo que isso signifique sacrificar a nossa imagem de valentia. A ideia central aqui é que agir de maneira ética e justa é mais importante do que proteger a própria reputação ou evitar a aparência de fraqueza. Cometê-la, seja por ação ou omissão, compromete nossos princípios morais e pode causar dano a outras pessoas. A integridade moral e a retidão são valores fundamentais no estoicismo, e violá-los é considerado um grave erro. Em comparação, ser acusado de covardia
embora possa ser doloroso e prejudicar a reputação, não tem o mesmo impacto negativo sobre a moralidade e o caráter pessoal. Portanto, a frase enfatiza que devemos priorizar a justiça e a retidão moral, mesmo que isso signifique enfrentar críticas ou ser visto de maneira desfavorável por outros. A verdadeira bravura é encontrada em manter nossos princípios e agir de maneira ética, independentemente das consequências para nossa imagem pessoal. Pensamento 12. Se você quer melhorar, esteja satisfeito em ser considerado tolo e estúpido. A frase sugere que o desejo de crescimento pessoal e desenvolvimento muitas vezes exige a disposição para enfrentar críticas e julgamentos negativos. Epicteto está afirmando que, para evoluir e aprender, devemos estar dispostos a ignorar a opinião alheia e aceitar que, ao nos aventurarmos fora da nossa zona de conforto e ao buscar novos conhecimentos, podemos ser vistos como ignorantes ou inadequados. Isso é especialmente verdadeiro quando estamos tentando adotar novas habilidades ou mudar comportamentos. A ideia central é que a jornada para melhorar a si mesmo frequentemente envolve erros, falhas e desafios. Não devemos nos preocupar com o que os outros pensam de nós, mas focar em nossos próprios objetivos de crescimento e aprendizado. Aceitar ser visto como tolo é uma parte inevitável do processo de desenvolvimento, pois reflete a disposição para se expor e enfrentar a possibilidade de falhar. Portanto, a frase incentiva uma atitude de humildade e coragem em relação ao processo de autoaperfeiçoamento. A verdadeira disposição para melhorar exige que não sejamos intimidados pelas críticas ou pelo julgamento, e que possamos continuar avançando apesar de como somos percebidos. Pensamento 13. Se você deseja ser um bom amigo, comece por ser amigo de si mesmo. Essa frase sugere que a base para estabelecer relacionamentos saudáveis e significativos com os outros é ter uma relação positiva e equilibrada consigo. Epicteto está afirmando que a amizade verdadeira e genuína começa com a maneira como nos tratamos. Se não conseguimos ser amigáveis, compreensivos e respeitosos com nós, será difícil oferecer essas qualidades de maneira autêntica aos outros. A autoconsciência e o autocuidado são fundamentais para cultivar relacionamentos saudáveis. Quando somos nossos próprios amigos, praticamos a autoaceitação, o autorrespeito e a autocompaixão. Isso significa tratar a nós mesmos com a mesma gentileza, compreensão e apoio que ofereceríamos a um amigo querido. Ao fazer isso, criamos uma base sólida para nos relacionarmos de maneira positiva e empática. Além disso, quando somos bons consigo mesmos, estamos mais bem equipados para lidar com os desafios e conflitos nas relações com o próximo. A segurança e o equilíbrio que encontramos internamente se refletem em como nos relacionamos e interagimos com as pessoas ao nosso redor. Portanto, a frase enfatiza que a qualidade das nossas amizades e relacionamentos externos está profundamente ligada à nossa relação interna conosco. Ser um bom amigo para nós é o primeiro passo para ser um amigo verdadeiro e eficaz para os outros. Pensamento 14. Ninguém pode lhe ferir sem a sua permissão. A frase reflete sobre a autonomia emocional e a responsabilidade pessoal em relação às nossas reações. Epicteto sugere que, embora os outros possam tentar nos ofender ou prejudicar, o verdadeiro impacto desses atos em nossa vida depende de como escolhemos responder a eles. A ideia central é que o sofrimento e a dor que sentimos não são causados diretamente pelas ações alheias, mas pela nossa própria interpretação e reação a elas. De acordo com essa perspectiva, se permitirmos que esses comentários, ações ou atitudes nos afetem profundamente, estamos, na verdade, concedendo poder sobre nossas emoções e bem-estar. Em contraste ao mantermos nossa própria paz interior e não permitir que as atitudes externas nos perturbem, preservamos nossa autonomia emocional. Por exemplo, se alguém nos ofende e reagimos com raiva ou tristeza, estamos dando permissão para que essa pessoa nos cause sofrimento. Se, por outro lado, escolhemos não permitir que essas ofensas nos impactem, mantemos o controle sobre nossas emoções e nossa resposta. Portanto, a frase destaca a importância de assumir responsabilidade pelas nossas próprias reações e emoções. Em lugar de permitir que os outros tenham controle sobre nosso estado emocional, devemos cultivar a capacidade de responder de forma racional e equilibrada, preservando nossa paz interior e nossa autonomia. Pensamento 15. Não procure a felicidade fora, mas dentro de si, ou nunca a encontrará. A frase enfatiza que a verdadeira felicidade não depende de fatores externos, mas do estado interior. Muitas vezes buscamos a felicidade em posses materiais, conquistas ou em aprovações,
acreditando que essas coisas nos trarão contentamento e realização. No entanto, ele argumenta que a felicidade genuína vem de uma atitude interior e de uma compreensão profunda de nós mesmos, não de circunstâncias externas. O contentamento duradouro é encontrado na paz interior, na autocompreensão e na capacidade de viver de acordo com nossos valores e princípios, independentemente das condições ao nosso redor. Quando procuramos a felicidade fora de nós, em elementos como status, riqueza ou reconhecimento, estamos colocando nossa paz e satisfação nas mãos de fatores que podem ser incertos e incontroláveis. Por outro lado, ao buscar a felicidade interna, trabalhamos na nossa autoconfiança, aceitação e equilíbrio emocional. Isso nos permite encontrar uma fonte de contentamento que é estável, independentemente das variações externas. Portanto, a frase sugere que para encontrar a verdadeira realização, devemos olhar para dentro de nós e cultivar uma vida interior rica e satisfatória. A realização e o contentamento são mais confiáveis, quando baseados na nossa própria compreensão e aceitação do que nas condições externas, que podem ser efêmeras e imprevisíveis. Pensamento 16. Há uma coisa que você pode controlar, sua própria mente. A frase enfatiza o poder e a responsabilidade que temos sobre nossos próprios pensamentos, atitudes e reações. Enquanto muitos aspectos da vida, como eventos externos, ações de outras pessoas ou circunstâncias imprevistas, estão além do nosso controle, o modo como escolhemos pensar e reagir a essas situações está completamente em nossas mãos. Essa ideia sugere que, embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor, podemos sempre decidir como lidar com elas. Nossa mente, ou seja, nossos pensamentos e percepções, é a única coisa sobre a qual temos total autoridade. Portanto, a chave para a tranquilidade e para viver uma vida virtuosa está em aprender a governá-la, mantendo-a alinhada com a razão e a sabedoria, ao invés de permitir que ela seja arrastada por medos, desejos ou emoções descontroladas. Ao reconhecer e aceitar que ela é controlada por nós, fortalecemos nossa capacidade de enfrentar desafios com serenidade e coragem, mantendo foco em agir de acordo com nossos valores e princípios, independentemente das circunstâncias externas. Pensamento 17. A liberdade começa quando tomamos a responsabilidade por nossas vidas. A frase sugere que a verdadeira autonomia está na capacidade de assumir controle e responsabilidade sobre nossas escolhas e ações. Epicteto afirma que a liberdade real é alcançada quando deixamos de culpar fatores externos, como outras pessoas, circunstâncias ou eventos fora do nosso controle, e reconhecemos que somos responsáveis por nossas decisões, reações e pelo rumo que damos às nossas vidas. Ao assumir esse compromisso, deixamos de ser vítimas e passamos a ser autores do nosso próprio destino. Assumir essa postura implica em reconhecer que, embora não possamos controlar tudo o que acontece conosco, podemos gerenciar nossas reações e escolher como agir em qualquer situação. Esse posicionamento nos dá poder e autonomia, colocando em nossas mãos a capacidade de moldar nosso futuro. Portanto, a frase enfatiza que a verdadeira liberdade nasce do compromisso de ser responsável por si mesmo, por suas decisões e pelas consequências dessas escolhas. Pensamento 18. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. A frase valoriza a simplicidade e a autossuficiência como caminhos para a verdadeira felicidade e realização. Ela é a capacidade de viver com um número reduzido de necessidades e estar satisfeito com o que se tem. A abundância vem na forma de liberdade e independência. Buscar incessantemente por novas posses e status, frequentemente levam a uma constante sensação de insatisfação e ansiedade. Encontrar contentamento em uma vida simples e com necessidades mínimas proporciona uma forma mais profunda de satisfação. A autossuficiência nos permite ser felizes com o que já possuímos e a encontrar valor nas virtudes pessoais e na vida interior. Isso nos leva a uma vida mais equilibrada, com menos estresse e maior foco em aspectos que realmente contribuem para o nosso bem-estar, como relacionamentos significativos e crescimento pessoal. Assim, a frase de Epicteto nos convida a reconsiderar nossa busca por felicidade e a encontrar riqueza na simplicidade e na satisfação interna. Pensamento 19. Nenhuma grande coisa é criada de repente. Esta frase enfatiza a importância da paciência e do esforço gradual no processo de realização de grandes objetivos. Epicteto sugere que conquistas significativas e transformações pessoais não ocorrem de forma instantânea, mas são o resultado de esforço contínuo e trabalho constante. Para alcançar grandes realizações,
É necessário persistir, aprender e evoluir ao longo do tempo. A ideia é que a construção de algo valioso, duradouro, exige tempo e dedicação, e não deve ser apressada ou esperada de forma imediata. Pensamento 20. Amar é dar aos outros a capacidade de mudar sua vida, mas nunca permitir que eles sejam a causa de sua própria infelicidade. A frase reflete a visão estoica sobre o amor e a independência emocional. Epicteto sugere que o verdadeiro amor envolve oferecer aos outros a liberdade e a capacidade de influenciar positivamente nossas vidas, mas sem permitir que essa influência nos torne dependentes ou nos cause sofrimento. Em outras palavras, devemos ser generosos e solidários em nossos relacionamentos, oferecendo apoio e amor, mas sem entregar nosso bem-estar emocional nas mãos dos outros. O amor verdadeiro, segundo essa perspectiva, é equilibrado pela razão. Significa que devemos manter nossa autonomia emocional, não deixando que as ações ou decisões dos outros determinem nossa felicidade. Se nos permitimos ser infelizes com base nas ações ou comportamentos alheios, estamos entregando o controle de nossa paz interior a fatores externos, o que vai contra os princípios da autossuficiência e do equilíbrio emocional defendidos pelo estoicismo. Portanto, a frase enfatiza a importância de amar de forma saudável e racional, mantendo um equilíbrio entre o afeto e a independência emocional. Amar profundamente e apoiar os outros é valioso, mas isso deve ser feito de maneira que preservemos nossa própria estabilidade emocional e não nos deixemos desestabilizar pelas ações ou decisões alheias. Podemos concluir que as frases de Epicteto oferecem uma profunda sabedoria sobre como viver uma vida equilibrada e plena. Através de seus ensinamentos, somos convidados a refletir sobre o verdadeiro significado de riqueza, que não reside na acumulação de bens materiais, mas na capacidade de viver com simplicidade e ter poucas necessidades. Ele nos lembra que a verdadeira liberdade e contentamento vem do controle das nossas emoções e da nossa responsabilidade sobre nossas próprias reações. Epicteto também destaca a importância de cultivar o amor de forma que mantenhamos nossa autonomia emocional, sem permitir que os outros se tornem a causa de nossa infelicidade. Seus pensamentos nos encorajam a buscar uma vida de paz interior e sabedoria, enfatizando que a felicidade e a liberdade genuína são encontradas dentro de nós mesmos, na nossa capacidade de manter a serenidade e a satisfação com o que realmente importa. Espero que esses princípios te ajudem a viver uma vida mais plena e tranquila. Se quiser explorar mais sobre essa filosofia, convido você a assistir aos próximos vídeos repletos de sabedoria. Até a próxima!